Vamos ler agora a Bíblia do Expositor, no capítulo 44, esse dia 13 de fevereiro, quinta-feira. Ainda com José no Egito. Vamos ver a revelação do que Deus vai nos dar agora, nesse capítulo 43 de Gênesis, esse dia 13 de fevereiro, quinta-feira, para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento bíblico, que diz assim, no capítulo 43, os meados aí dos anos 43, vou chegar lá, 43. Aliás, não é o 43 não, é o 44. Capítulo 44. Aqui no 44 é o 1707 a.C., que no 43, no meado dos anos, foi 1707 a.C. E no 44 continuou no mesmo ano, 1707 a.C., né? Aí aqui vamos abordar a prova final de José e seus irmãos, né? Vamos abordar sobre Judá, a prova final de Judá, de 44, esse dia de hoje, 13 de fevereiro, quinta-feira, que diz assim: a prova final. Mandou José ao mordomo de sua casa, dizendo: encha de mantimento os sacos destes homens, o quanto puderem levar. O quanto puderem levar. Tem que dar uma atrapalhada. É isso, quanto puderem levar. E ponha o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E porás a minha taça, a taça de prata, na boca do saco do menor, com o dinheiro do seu trigo, ou seja, os grãos. E ele fez como disse José. Vinda a manhã, os homens foram despedidos com os seus jumentos. Havendo eles saído da cidade, e não estando muito longe, disse José ao seu mordomo: levanta-te e segue a esses homens. E quando os alcançar, lhes diga: por que tornastes mal por bem? O leitor casual poderia acreditar que José está agindo de uma forma áspera com respeito a este episódio em particular. Entretanto, devido à gravidade do pecado destes irmãos, com a exceção de Benjamim, José tem que assegurar-se de que eles se arrependeram genuinamente em seu coração. Não é esta a taça em que bebe meu senhor, e pela qual está acostumado a adivinhar? Fizestes mal no que fizeram. E quando ele os alcançou, disse-lhes estas palavras. Sem dúvida, José havia dito ao homem exatamente o que ele devia dizer a seus irmãos. E eles lhe responderam: por que diz meu senhor tais coisas? Nunca tal coisa façam os teus servos. Eis aqui o dinheiro que achamos na boca dos nossos sacos. Voltamos a trazer-lhe isso da terra de Canaã, como pois tínhamos que furtar da casa de seu senhor para prata ou ouro. Aquele de seus servos em que for achada a taça que morra, e até nós seremos servos de meu senhor. Eles têm razão, mas também estão
equivocados. Tem razão, porque eles não tinham roubado a taça, mas estavam equivocados sobre a taça não estar em um dos sacos. Ele disse: também agora seja conforme as suas palavras, aquele em quem se achar será meu servo, ou escravo, e vós sereis sem culpa. O mesmo mordomo que os tinha saudado anteriormente está diante deles, em busca da taça que supostamente está falando. Ele mesmo tinha posto a taça no saco de Benjamim, por isso sabia exatamente onde ela se encontrava. Eles então se deram pressa, e derrubando cada um seu saco em terra, abriu cada um seu saco, e procurou, começando do maior, e acabou no menor. E a taça foi achada no saco de Benjamim. Então eles rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e voltaram para a cidade. Judá. Vamos ver o que foi que Judá aqui, ele rogou, ele se justificou, ou ele aqui falou alguma coisa. Vamos analisar o que foi que Judá realmente falou aqui nesta passagem. Versículo 14 ao 34, que diz assim: E chegou Judá com seus irmãos à casa de José, a qual ainda estava ali, e se prostraram diante dele em terra. A detenção de Simeão por José e depois a de Benjamim foi habilmente projetada para verificar se eles eram indiferentes ao clamor de seu irmão cativo e às lágrimas de um pai de luto. E lhes disse José: Que obra é esta que tendes feito? Não sabeis que um homem como eu pode adivinhar? Então disse Judá: O que diremos ao meu senhor? O que falaremos? Ou com o que nos justificaremos? Deus achou a maldade de teus servos. Eis aqui nós somos servos de meu senhor. Nós também, aquele em cujo poder foi achada a taça. A angústia de Judá e dos outros manifesta o que não havia no coração destes homens. Uns 20 anos atrás, ninguém ensina como Deus. Ele sozinho produz na consciência o verdadeiro sentido do pecado e leva a alma para baixo, nas profundidades de sua própria condição em sua presença. A iniquidade a que se refere Judá era a venda de seu irmão há muitos anos. Eles só conseguem pensar neste grande e terrível pecado, a rejeição de seu irmão José. E ele, José, respondeu: Nunca eu tal coisa faço. Está dizendo que ele não tem o desejo de reter todos os irmãos, somente aquele em que foi achada a taça no saco, ou seja, Benjamim. O varão em cujo poder foi achada a taça, ele será meu servo, ou seja, escravo. Vós, porém, ide em paz a vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, meu senhor, rogo-te que fale teu servo uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a sua irritação contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Este capítulo contém um dos mais apaixonados rogos que jamais foram feitos de um homem a outro. Judá faz seu rogo a José, ou seja, sua súplica. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: Tem pai ou irmão? E nós respondemos ao meu senhor: Temos um pai ancião e um jovem que lhe nasceu em sua velhice, pequeno ainda. E seu irmão morreu, e ele ficou sozinho de sua mãe, e seu pai o ama. E tu disseste aos teus servos: Traga-me, e ele, porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: O jovem não pode deixar o seu pai, porque se lhe deixar seu pai, morrerá. E dissestes então aos teus servos: Se vosso irmão menor não descer convosco, não vereis mais o meu rosto. Aconteceu, pois, que, quando chegamos ao meu pai, teu servo, contamos-lhe as palavras de meu senhor. E disse nosso pai: Contai para comprar um pouco de alimento. E nós respondemos: Não podemos ir. Se o nosso irmão for conosco, iremos, porque não podemos ver o rosto do homem, não estando convosco o nosso irmão menor. Então teu servo, meu pai, nos disse: Vós sabeis que dois deu à luz
minha mulher. E um saiu do meu lado, penso, de certo, que foi despedaçado e até agora não o vi. E se tomarem também este dia diante de mim, e lhe acontecer algum desastre, farão descer as minhas cãs, com dor, à sepultura. Agora, pois, quando chegar eu ao teu servo, meu pai, e o jovem não for comigo, como? A sua alma está ligada à alma dele. Acontecerá que, quando não vir, o jovem morrerá, e os teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com dor, à sepultura. Como teu servo saiu por fiador do jovem, com o meu pai, dizendo, se eu não o tornar para ti, então eu serei culpado para com meu pai todos os dias. Rogo-te, portanto, que fique agora teu servo pelo jovem por servo, um escravo de meu senhor, e que o jovem vá com os seus irmãos. Porque como irei eu a meu pai sem o jovem? Não poderei, para não ver o mal que sobrevirá ao meu pai. Esse é o capítulo 44, explicando aqui como Judá suplicou a José, ou seja, como Judá rogou para que José tivesse misericórdia dele, né? Então ficamos aqui no 44 e vamos prosseguindo, lendo o 45 da Bíblia Expositora.